E aí, qual é o momento ideal para você anunciar a sua pré-candidatura? Esse é o tema da aula de hoje. Você é pré-candidato a prefeito, vice-prefeito ou vereador que pretende concorrer às eleições municipais de 2020, com certeza tem uma dúvida muito aí na sua cabeça, que é quando anunciar a sua pré-candidatura. E eu vou falar sobre isso na aula de hoje, qual é o momento ideal para cada tipo de candidato, para quando você deve chegar para a sua comunidade e dizer que você de fato é um candidato, um pré-candidato nas eleições municipais desse ano. Isso porque existem momentos para cada tipo de candidato e são momentos que, se você precipitar e divulgar de forma antecipada, pode atrapalhar num processo político. E se você também demorar muito, também pode atrapalhar. Então fique ligadinho, porque as dicas de hoje são muito importantes para você, pré-candidato, que quer aí já divulgar para a sua comunidade, para o público em geral, que você vai concorrer nas eleições desse ano. A questão é o seguinte, meus amigos, o termo pré-candidato, na verdade, ele surgiu depois da reforma política, daquela mini-reforma que tivemos lá em 2015. E em 2016 não foi muito utilizado esse termo e ele ganhou uma força maior nas eleições de 2018. E agora, nas eleições de 2020, é a primeira vez que nós teremos de forma mais assídua a utilização desse nome de pré-candidato. Qual que é a vantagem que você tem nesse tempo? É porque antes você não podia fazer nenhum tipo de trabalho de divulgação, de ideias ou de propostas para a sua comunidade fora do período eleitoral. Com a mudança na lei, agora é permitido que você possa fazer algumas ações, mas isso tem que ficar muito bem claro sobre o que pode e o que não pode ser feito. Nós vamos falar sobre isso hoje, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante, e eu sempre digo, que o candidato tem que saber da legislação eleitoral. Então, a Lei das Eleições, a Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, é o manual que o candidato tem que ler. Você tem que estar informado sobre o que fala nessa legislação. Depois nós tivemos, lá em 2015, em 29 de setembro de 2015, a Lei número 13.165, que fez algumas mudanças, que incluiu o tempo para pré-campanha, um tempo para campanha eleitoral, a questão de arrecadação de recursos, as regras de filiação para os partidos, dentre vários outros assuntos. Então, por favor, eu te peço, você pré-candidato, faça a leitura dessas duas legislações, bem como fazer também a leitura da Resolução 23.609/2019, que é a resolução que regulamenta a eleição municipal desse ano. É uma resolução que o TSE publicou no ano passado, certo? Dito isso, é importante a gente dizer também, porque tem muitas pessoas que estão aí na dúvida: Fabrício, adiou as eleições? Não adiou as eleições? Olha, até o momento não há nada definido em relação ao adiamento das eleições. O que temos definido é que as eleições acontecem dia 4 de outubro. Dia 4 de outubro é a nossa data. Então não adianta você que é pré-candidato tá com aquela ideia, vai adiar as eleições, vou esperar a definição. Não tem que esperar a definição, já está definido, a data é 4 de outubro. Há possibilidade sim de um adiamento? Mas se isso acontecer, deverá inicialmente ser apresentada uma proposta de emenda constitucional no Congresso, ser votada, aprovada, encaminhada para o Senado, votada, aprovado, para depois o TSE fazer essa mudança na data. A Lei 9.504 de 97 diz claramente que as eleições acontecem sempre nos anos pares, no primeiro e no último domingo do mês de outubro. Então, nós temos que trabalhar com essa realidade das eleições acontecendo em outubro. Então, nós estamos vivendo o período da pré-campanha. Na legislação, não há nenhuma menção ao período inicial de uma pré-campanha ou término de uma pré-campanha. Mas a gente faz algumas análises de tempo para a gente poder trabalhar. E é claro que a cada dia que se passa vai se afunilando mais
é o tempo que você tem para comunicar com o seu eleitor, o tempo que você tem para apresentar suas ideias. Mas qual que é o tempo mesmo de pré-campanha? Bom, até o dia 20 de julho, seguindo o nosso calendário atual, é o momento que você tem para poder se aproximar do seu eleitor. Depois do dia 20 de julho, inicia-se a convenção municipal que segue até o dia 5 de agosto. Nesse período, os trabalhos seus de divulgação de pré-campanha devem ser um pouco mais ameno, né? E a gente vai trabalhar depois, já no período eleitoral. Então, até a data de 20 de julho, o ideal é que você utilize todos os artifícios necessários e possíveis para se aproximar e se comunicar com o seu eleitor e principalmente para passar a imagem de um pré-candidato que seja atraente, que seja inteligente e que fale coisas que a sua comunidade quer ouvir. Então, nesse momento que nós estamos agora, pré-candidato, seja você pré-candidato vereador ou prefeito, é o momento que você deve estar comunicando com o seu eleitor. Ah, Fabrício, mas nós estamos vivendo a questão da pandemia, não tem como eu fazer as minhas reuniões, as minhas visitas? Claro que não. Mas você tem uma outra ferramenta necessária e importante para isso, que são as redes sociais. O Facebook, como está o seu Facebook? Como está o seu Instagram? Você vem postando constantemente informações para a sua comunidade? Você vem trabalhando com vídeos onde você dá a sua opinião, onde você mostra qual é a sua opinião sobre o futuro da sua comunidade? É isso que o eleitor quer. Nesse momento, você deve utilizar o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Telegram, o Twitter, até o TikTok pode ser colocado dentro dessa conta, o próprio site seu de campanha. Enfim, você tem que ter todos os meios possíveis para você chegar ao seu eleitor com as suas ideias. Não é momento de você pedir voto, mas é um momento de você vender ideias, de você passar aquilo que você pensa sobre a sua comunidade. E candidatos a vereador, pré-candidatos na verdade, por favor, vamos trabalhar com um tema específico, né? Você pode trabalhar com 2 temas? Pode. Com 3? Pode. Mas eu quero olhar para você, e quem já acompanha a gente, quem já é aluno do nosso curso de marketing político, sabe que a gente já ensinou como você definir a sua principal bandeira de campanha, como você escolher os temas que você vai apresentar para a sua comunidade, né? Depois que a gente faz lá a matriz SWOT, que a gente passa para a questão da bandeira que você vai defender, que a gente passa para os temas, agora é momento de você apresentar as suas opiniões, as suas sugestões para a sua comunidade. E tudo isso, o tempo está correndo. Quem já está fazendo isso há mais tempo está criando autoridade. Essa pessoa já está sendo vista como alguém que o eleitor quer que seja candidato. Olha para você ver que interessante. Não é momento de você querer ser candidato. Você já parou para pensar se o eleitor ele quer que você seja candidato? Ele olha para você e vê em você uma capacidade técnica de ser um vereador, de uma capacidade política de ser um representante dele lá na Câmara, ou de uma capacidade técnica e política de você ser o prefeito da sua cidade nos próximos anos? É isso que o eleitor tem que olhar para você e sentir. Não adianta apenas você querer ser candidato, você querer empurrar algo no eleitor. Como que você resolve isso? Criando autoridade. Autoridade política não é apenas aquela pessoa que eu olho para ela e vejo, o cara é um bom político. Não. Além disso, é necessário que você tenha conteúdo, que você tenha informação. Tem candidato a vereador, candidato a prefeito, por exemplo, que não sabe quanto o município arrecada. Você já fez essa pergunta? Já olhou aí? Já pesquisou sobre quanto o seu município arrecada, seja em todos os setores? Se você não sabe disso, é só você digitar no Google aí FPM-BB, BB de Banco do Brasil. FPM é Fundo de Participação do Município, Banco do Brasil. Vai abrir para você uma página no Google, você vai entrar nela, digita o nome do seu município, digita o período, vai aparecer toda a relação de recursos que o seu município recebe aí na sua cidade. É importante que você tenha ciência disso até para você poder discutir com seus eleitores, né? Mostrar para eles que você conhece a realidade do seu município. Então, todo esse momento de pré-campanha é para você se preparar.
É para você se tornar alguém que conhece a realidade do município, que conhece a realidade do bairro ou da rua ou de determinada família e você buscar esses apoios. Anunciar que é pré-candidato, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, quando você deve fazer isso, mas para anunciar que você é um pré-candidato, não adianta você apenas fazer uma arte, ou fazer um texto, ou fazer um vídeo, ir para as redes sociais e falar: olá, depois de muito pensar e decidir com a minha família, estou aqui colocando meu nome à disposição para ser um pré-candidato a vereador do meu município. Bacana, ótimo, você pode fazer isso, não tem nada que te impede de você fazer isso. Mas o conteúdo, o eleitor hoje, ele quer saber quem é você, o que você pensa e o que você propõe. Então, para você chegar a anunciar a sua pré-candidatura, primeiramente, preocupe com o conteúdo que você já apresentou, aquilo que você já passou para a sua comunidade, para depois você vir e cravar que você é um pré-candidato nas eleições de 2020. Eu vou falar para vocês aqui, nessa aula, sobre o que a gente pode fazer na pré-campanha, tá? Lembrando que a pré-campanha é um período, né, para o pré-candidato se apresente, né, como pretenso candidato para o seu partido nas eleições desse ano. E é claro que deve obedecer às leis eleitorais. Aqui vale dizer o seguinte: o mesmo que não pode ser feito lá no período eleitoral, você não pode fazer na pré-campanha, certo? Então a lei é a mesma para o período eleitoral e para a pré-campanha. Então o que você pode fazer na pré-candidatura? Vou passar para vocês aqui 5 dicas. Você pode fazer menção à sua pretendida candidatura, tá? Então você pode falar que é um pretenso candidato, isso está lá no artigo 36 da Lei 13.165 de 2015. Você pode expressar publicamente sim que é um pré-candidato, não tem nada que te impeça, né? Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que você não faça um pedido explícito de voto. Olá, sou pré-candidato a vereador do meu município, eu conto com o seu apoio. Nas eleições eu quero que você vote em mim. Isso não pode, tá? Você só pode fazer menção que você é um pré-candidato. Nós não podemos também, o que pode, na verdade, você fazer participação no rádio, na televisão e na internet. Você pode dar entrevistas na internet, né, para canais no YouTube ou para canais aí no Facebook. Você pode dar entrevistas na televisão, pode dar entrevistas no rádio sem nenhum problema. Você pode falar de opiniões, de sugestões que você tem para o seu município. Você não pode, obviamente, fazer o pedido de voto e nem pagar por essa entrevista, tá? Você não pode falar nada sobre isso. Você pode ir nessa plataforma, seja rádio, TV ou internet, e falar sobre pontos como a saúde, educação, lazer, questão de políticas públicas. Você pode falar sem nenhum problema, tá? Então, essa questão de dar entrevista você pode fazer. Terceiro item, uso das redes sociais. Você também pode utilizar as redes sociais passando informações, passando dicas, passando orientações, passando a sua visão, falando o que você pensa sobre determinado assunto na sua comunidade. Tá? Você pode deixar claro qual é o seu posicionamento sobre os temas atuais. E o eleitor conectado, ele quer isso. Ele quer saber qual é a sua opinião sobre os temas atuais, ok? Você pode fazer a exaltação de qualidades pessoais, pode ser você mesmo falando, pode ter depoimentos de outras pessoas, né, falando sobre você. O que não pode é essa pessoa fazer menção: o Fabrício Correia é um bom nome para ser prefeito dessa cidade, merece o nosso apoio, a gente tem que votar nele em outubro. Não, isso não pode. Você pode falar das suas qualidades pessoais, como amigo, como funcionário, como participante de alguma associação, tudo isso pode ser feito, mas pedir voto não pode, tá? Voltando a dizer lá no artigo 36 da Lei 13.165. Você pode fazer um posicionamento sobre assuntos políticos, né? Como eu te disse, você pode aí fazer comentários, fazer publicações sobre temas atuais, sobre algumas datas comemorativas, e nessas datas comemorativas o ideal é que você apresente também alguma solução, alguma proposta para aquela data em questão. Por exemplo, é Dia das Mães?
apresente alguma sugestão aí para o seu município relacionada às mães. É dia lá do médico, por exemplo, apresente algumas dicas, algumas orientações e alguns projetos que você vê sobre a questão dos médicos. Então não adianta você apenas vir e falar, ó, feliz Dia das Mães. Bacana, é você e mais 500 vão estar fazendo isso. Mas se você entra com uma felicitação pelo Dia das Mães e apresenta uma sugestão ou um projeto, o eleitor ele vai ficar mais atrativo naquilo que você pretende fazer. Bom, nós falamos o que pode ser feito. Agora vamos falar sobre o que não pode ser feito na pré-campanha. Não pode haver transmissão ao vivo das prévias partidárias em rádio e televisão. Então a convenção ela não pode ser transmitida ao vivo no rádio e na TV. Todos os atos, como eu disse inicialmente, que são proibidos na legislação eleitoral para a campanha, também são proibidos para pré-campanha. Também não pode fazer nada daquilo. Você não pode, atenção, pedir votos e muito menos comprar votos nesse período, né? Então não precisa nem dizer a questão de comprar votos. Você não pode pedir votos nesse período de pré-campanha. Somente após 16 de agosto é que você vai iniciar o período aí de fazer o pedido de voto. Inclusive, vale destacar que a multa pode variar de 5 a 25 mil reais se você fizer o pedido de voto nesse período. Você não pode pagar o rádio ou a TV para fazer publicidade sua, tá? De temas que você quer falar. Você não pode fazer esse pagamento. E também não pode fazer a convocação de sistemas de radiodifusão para difamar partidos ou outros pré-candidatos. Inclusive, você responde por um crime se você fizer a difamação de outros pré-candidatos nesse momento. Então, enfim, na verdade, são as mesmas regras que não podem ser feitas durante a campanha, você não pode fazer na pré-campanha. Gente, a questão é o seguinte, a principal dúvida que vocês estão tendo, quando anunciar a minha pré-candidatura, Fabrício? Eu estou aqui até agora para assistir sobre isso. É o que nós vamos falar agora. Se você fez, por isso que eu quis explicar tudo isso antes para vocês. Se você já criou a sua matriz SWOT, já descobriu a sua bandeira, se você é candidato a vereador, ou se você é candidato a prefeito, já montou as suas principais bandeiras de atuação, se você já definiu quais são os temas que você quer discutir nesse momento de pré-campanha, fez um planejamento disso. Se você não sabe como fazer isso, no nosso curso de marketing político a gente ensina como fazer, além de outras técnicas mostrando diversas outras ações. Está lá no nosso descrição aqui, tem um link onde você pode fazer inscrição para o nosso curso de marketing político. E se você já definiu tudo isso, se você já criou uma autoridade, se você já vem publicando, já vem criando uma constância, se você já está participando aí nas redes sociais, se você já está assíduo, se as pessoas já estão vendo em você a possibilidade de você ser um pré-candidato, beleza, você já pode anunciar a sua pré-candidatura. Mas, se você ainda não construiu a sua identidade, se você ainda não preparou as suas redes sociais, se você ainda não se preparou politicamente, economicamente, no marketing, na questão contábil, aguarde. Primeiramente, controle toda a sua estrutura para depois você divulgar. Se você divulgar a sua pré-candidatura muito cedo, você corre o risco das pessoas começarem a te pedir as coisas, começar o seu adversário a cravar um alvo nas suas costas e começar a soltar informações sobre você. Então, assim, qual que é o momento ideal? Eu digo para você que o momento ideal é o quanto mais tarde melhor. Se você constrói a sua autoridade, a sua força política, não há necessidade de você dizer que é pré-candidato. Qual é a vantagem de você dizer agora que é um pré-candidato aí no seu município? Unicamente o seu eleitor, ele vai saber, mas o eleitor está pouco se lixando às vezes por questões políticas. Então, se você já crava, sou pré-candidato, é claro que você vai ter um grupo, que são os principais, que você deve informar. Quem são? Sua família, seus amigos mais próximos, seus colegas de trabalho. Você vai anunciando a sua pré-candidatura em grupos pequenos. Aos poucos você vai dizendo isso, mas sem deixar isso claro que você é um pré-candidato. Nas redes sociais,
você vai trabalhando a sua imagem, as suas opiniões. Lembrando o seguinte, o eleitor quer saber quem você é, o que você pensa, o que você propõe. É isso que você trabalha nas redes sociais. E o anúncio da sua pré-candidatura você vai fazendo de formas individuais até a chegada do período eleitoral. Até porque, se você ainda tem essa possibilidade do adiamento das eleições, então vamos aguardar. Mas vem uma outra questão. Se você é um candidato a prefeito e um dos seus concorrentes já divulgou que é pré-candidato, aí talvez você deve avaliar juntamente com o seu grupo se é interessante você fazer também a divulgação da sua pré-candidatura. Mas em síntese, anúncio de pré-candidatura deve ser feito somente após a construção da sua identidade forte, atraente e politizada no seu município. Se você não criou a sua identidade, pouco vai influenciar você dizer que é um pré-candidato. Tá ok? São informações, assim, orientações que a gente passa e te garanto que 10 em cada 10 consultores vão dizer a mesma coisa para você. São unânimes nessa questão do anúncio da pré-candidatura. Tá bom, pessoal? Quero dizer para vocês que o nosso curso de Marketing Político Eleitoral continua aberto para você poder fazer a sua inscrição. É importante que você aprenda como organizar a sua campanha, como fazer sua campanha. Se você vai fazer sua campanha sozinho ou com a ajuda de uma equipe reduzida, faça sua inscrição, a gente te ensina como você fazer isso. São aulas inéditas todas as semanas, como essa, apesar que essa é somente uma pontinha do iceberg, porque no nosso curso a gente dá mais detalhes de como você fazer isso, onde nós iniciamos o curso lá em janeiro. Então, desde janeiro tem aulas inéditas todas as semanas. E aí você entra agora, você pode ir assistir todas as aulas anteriores e acompanha também com a gente todas as aulas a partir de agora. Link para inscrição está aqui abaixo. Eu aguardo você no nosso curso de Marketing Político para você conseguir a vitória nas eleições municipais de 2020. Valeu, gente, um forte abraço e até a próxima.